Oi, gente, tudo bem? Estamos no ar com Pode Dizer temporada Elas. Mais um episódio com histórias reais para incentivar você de casa, principalmente as mulheres, a sair de onde estão e ir para um lugar mais elevado. Estamos juntas nessa corrente de estar todo mundo, as mulheres, uma pegando as mãos das outras e vamos construindo histórias, tá bom? Nós já estivemos conversando com várias pessoas de profissões diferentes. Vocês estão acompanhando essa temporada, tá boa demais, né? E hoje a gente vai conversar com uma designer que vem transformando sonhos em realidades através do trabalho dela. E sabe quem tá aqui com a gente? Luciana Brasileiro. Quero que você aplauda junto comigo, a quem eu já agradeço muito por ter aceito esse convite, tá bom? Seja muito bem-vinda ao Pode Dizer, em primeiro lugar. Obrigada, tô super lisonjeada por ter sido convidada. Foi muito bacana saber, né, que eu, assim, tenho como aparecer de alguma forma e diferenciar o mercado das mulheres em relação ao meu trabalho. Então, fiquei super feliz pelo convite e de poder estar aqui, a gente compartilhar algumas histórias sobre a minha trajetória aí e da minha vida. Toda mulher, você não é diferente, tem várias em uma só, né? Nós somos profissionais, esposas, mães e assim vai. Começando falando do teu trabalho, né? Que eu até, gente, cometi aí um erro de chamar de arquiteta, porque é um pouco semelhante, né? Mas ela é designer, né? E como é que você chegou a esse trabalho? Porque, assim, a tua função foi o primeiro ponto que a gente já quis, né? Ali pescar você para trazer para cá. É uma profissão que a gente a gente ainda não tinha encontrado uma pessoa para representar e você foi a escolhida. E como é que você chegou até esse ponto? Em relação a chegar na minha profissão? Sim. É uma história Você foi escolhida ou você escolheu? Eu escolhi, na verdade. Porque, assim, voltando um pouquinho aí no tempo, né? Quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, meu sonho era, na verdade, ser arquiteta. Eu já, desde a época de colégio, eu desenhava muito, várias coisas. Então, eu tinha realmente... Quando eu saí para fazer a primeira faculdade, eu queria ser arquiteta. Só que eu não passei na prova inicial. E aí, eu fiquei super triste e acabei fazendo um curso qualquer que tinha lá e fui fazer, que era o turismo. E aí, passaram algum tempo e eu casei, fui morar em outra cidade, né? Depois tive meu filho. E isso tudo eu larguei a primeira faculdade, meio desiludida, assim, né? De querer algum curso, mas, ao mesmo tempo, tentando pensar o que é que eu poderia fazer. Ou voltar para a faculdade que eu não gostava, tinha começado e tinha feito poucos semestres sem gostar, ou ver outra coisa. Mas aí acabou que, voltando para Fortaleza, depois de um período casada, e quando eu voltei, eu me separei, então já estava com meu filho. E aí eu fiquei uns anos sem estudar, na verdade. Eu batalhava de uma forma, realmente trabalhando com a minha família. Você estava um pouquinho... Eu vejo até você contando, estava um pouquinho desiludida nessa... Exatamente, estava meio sem saber. E é engraçado que minha mãe sempre dizia, tenha calma que você vai encontrar seu lugar ao sol, tenha calma que você vai encontrar seu dom. A mãe, mãe. Que às vezes filho não enxerga, né? Que a gente vê tudo isso. Mas minha mãe sempre me incentivava de alguma forma de eu fazer cursos de alguma coisa que me identificasse. E aí o desenho sempre vinha à tona, ou a decoração sempre vinha à tona. E, ao mesmo tempo, eu fazia disso um hobby. Então, eu arrumava a casa da minha mãe, né? Que, na época, eu nem morava com ela, já era casada. E fazia da casa da minha mãe e da minha casa uma forma de realmente... Um laboratório, né? Mas era uma coisa despretensiosa, que eu não enxergava lá para frente. E aí, acabou que eu me separei, voltei para a casa da minha mãe, fiquei lá 2 anos, até eu encontrar o meu digníssimo chefe Bob, maravilhoso, que já vamos fazer 24 anos agora. Como é que é o apelido? Eu gostei aí. Como é que chefe Bob. Pois tá, isso. Eu posso filmar ele pra colocar no pode. Ou ele é tímido. Eu pergunto pra ela, viu, se pode. Porque eu faço a contracâmera daqui e o chefe Bob... Ele adora. Gente, ele tá ali sentado, ó. Inclusive, várias coisas que eu perguntei aqui pra ela nos bastidores, ela... Ei! Ele é minha cola. Principalmente com datas e nomes. Eu sou horrível.
Aí já tem 24 anos, é isso? Vamos fazer, né, amor? Esse ano, 24 anos. Né, amor? Vamos fazer 24 anos? Tipo isso. Então, encontrei o chefe Bob. E aí, nesse encontro, na verdade, ele me viu, né? Aquela história de início de namoro, me viu muito filhinha da mamãe, embaixo da saia da família, né? Uma menina que trabalhava, mas que era muito super protegida. Filha de irmão de 2 homens mais velhos. Então, eu sempre realmente fui muito protegida. Então, ele virou para mim e dizia, olha, no decorrer do nosso namoro, ó, eu quero muito morar fora. E eu acho que seria uma oportunidade para você crescer, né? Evoluir como pessoa e se encontrar. Porque ele via realmente que eu não conseguia me achar. E, na época, eu trabalhava com meu pai, meus irmãos, que eles tiveram anos confecção, né? E fábrica. E você depois... também não estava feliz aí no trabalho, né? Eu fazia aquela coisa de computador, né? Que, na época... Era poucas pessoas que mexiam, então eu tinha feito vários cursos, então eu mexia no computador, eu organizava a parte do escritório em relação a pessoal e tudo. Mas era aquela coisa assim, mecânica, sem amor, né? Vamos lá e tal, e acabou. E aí, mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa, que hoje eu agradeço um dos meus irmãos, claro. que era o comercial da empresa, então ele me ensinou. Nada em vão, né? Lógico. Então eu aprendi muito, com muito em cima de mim, com muito choro que eu tinha, né? Tanto de não gostar, como também do irmão brigando comigo. E aí, um belo dia, ele disse, porque eu quero morar fora, vai ser muito bom e tal. Aí eu disse, morar fora? Eu ficar longe do meu filho, eu não vou. Disse, não, seu filho vai, inclusive os meus, porque ele tem 2 filhos do primeiro casamento, vão também. E vai ser muito bom. E aí, a gente vai lá, eu disse, não para ir para onde? Ele disse, vamos para qualquer outro lugar fora do país. Eu digo, mas... Viver experiência. Mas eu não vou sem ter um ponto de apoio. Alguém conhecido e tal, né? E aí, um belo dia, isso no decorrer de muitas conversas e tudo, ele querendo me convencer, e aí eu dizia isso para minha mãe, eu disse, não, o Clóvis está doido, não vai levar minha filha daqui de jeito nenhum, não, senhor. Aí... Um belo dia, ele disse, vamos passar seu aniversário lá na Califórnia. Bora lá, bem ali na Califórnia. Bora bem ali, passear. Aí eu disse, bom, meus primos, eu tenho 6 primos hoje, até hoje, né, que eles são americanos e tudo, na Califórnia. Se você quiser, a gente vai para São Francisco, que é onde eles moram. Eu disse, ótimo, porque ele conhecia já a Califórnia toda, só faltava São Francisco. Então, encaixou bem bonito. Bem bonitinho. E aí, resolvemos passar meu aniversário lá. Aí ficamos na casa de uma das primas que a gente tem lá. Ele se apaixonou pelo São Francisco, né? Eu já conhecia São Francisco. E fez amizade com todos os meus primos, os maridos, as esposas e tudo. Então, todo mundo gostou muito dele e tudo. Aí ele virou um momento que a gente estava lá, num belo dia, ele virou para meus primos, todo mundo na mesa, ele disse, a gente vem morar aqui. Daqui a uns meses. Eu olhei para ele e disse, não é assim não, tenha calma, vamos ver como é que vai ser isso e tal. Resumo. Acho que 1 ano depois, né, amor? 3 meses? Totalmente desatualizado da história dela. 3 meses depois, ele já organizou tudo para a gente ir embora. Nesse organizado tudo, a gente vendeu tudo que a gente tinha, né? Uhum. Minha mãe e meu pai ficaram loucos, minha mãe principalmente. Disse, mas meu amor, você vai morar em outro país, ok que tá lá os nossos primos e tal, mas e a gente como é que vai ser? Você vai viver de quê? Vai fazer o quê? Eu digo, não, amor, mãe, vai dar certo. O Clóvis já viu lá o que é que ele vai fazer. Chega lá, minhas primas me dão um jeito pra gente poder... Vai ser bom. Eu vou morrer de saudade, mas vai ser bom. Uhum. E além de o principal, porque a única coisa que vinha na minha cabeça era, eu vou dar outra língua pro meu filho. Uhum. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu sou muito emotiva. Mas não precisa se preocupar. E aí eu lembrei que ele também queria fazer isso pelos filhos dele, né, na época. E aí eu acabei aceitando, assim, né, encarando tudo isso. Só que o período que a gente resolveu ir foi exatamente um mês antes
das Torres Gêmeas serem atacadas. Nossa. A gente com passagem comprada, Nossa. tudo vendido, né? Tudo pronto para a gente viajar. As torres caíram dia 11 de setembro, a gente chegou lá dia 20 de outubro. Ixi, gente, proteção absurda no Você país. já Loucura. imaginou? Aí, quando aconteceu isso, minha família inteira veio para cima de mim e dele. Como é que vocês vão fazer num país desse? Que absurdo, vocês têm tudo aqui. Casa, comida, trabalho. Pra que se arriscar nessa aventura, se arriscar nisso, né? E aí, a gente, tanto eu como ele, a gente já tinha realmente o plano traçado de ir, né? Querendo realmente crescer e dar outra oportunidade em relação aos meninos. E aí, a gente não abriu mão, realmente. Fomos assim com o coração. É tanto que a gente foi com parada em Miami. Miami parecia que tinha morrido todo mundo. Porque a gente deu uma volta em downtown, que normalmente a gente já tinha viajado para lá e era aquela loucura, Imagina, o movimento, né, o turismo gente? e tudo. Maior Não ataque tinha que ninguém, existe. todas as lojas fechadas, a coisa horrível. E aí você já chega lá com o sentimento de, Meu Deus, o que é que eu tô Deus, fazendo o que é que eu aqui, tô né? fazendo aqui? Só que a gente chegou na Califórnia, fomos muito bem acolhidos pela minha prima mais velha lá, porque são 6 irmãos, né? E a minha prima mais velha recebeu a gente, e isso foi só eu e ele inicialmente, porque o plano era, vamos nós dois, Estrutura, depois levar as crianças, né? e depois as crianças vão. No caso, o meu filho iria com a minha mãe e meu pai, e depois os filhos dele iriam com a mãe deles. Aí eu acho que eu... Tá tudo certo. Pulei Calma, a a gente vai. história Não, aqui. a gente tá falando como é que você chegou. Inclusive, Isso. deixa eu só te pegar um gancho aqui. Daqui a pouco você continua. Eu já percebi, no final, eu vou perguntar quem são as mulheres da sua vida, porque nós estamos falando da temporada Elas. Mas eu já vi, em 10 minutos de história, que você já tem 2 pessoas muito importantes. A primeira é a sua mãe, que te deu a oportunidade de dizer, calma, que você vai se achar que não é isso que acontece sempre. Quantas pessoas têm que dizer, olha, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e tal. E você foi muito bem acolhida, no sentido de tô sempre, perdida. Sempre. E depois, é o Clóvis, né? Clóvis, Que te disse assim, olha, vamos crescer, vamos sair dessa... Né? Essa mesmice, né? Sim, Aquela sim. vidinha meio pacata de rotina. Isso mesmo. Já vi aí 2 pessoas importantes nas suas conversas. É verdade. Então, assim... E aí, quando a gente chegou, a gente foi super acolhida pela minha prima. A gente passou 1 mês na casa dela para a gente poder se ambientar, alugar casa, arrumar trabalho e tal. E aí, encaixou tudo, né? Porque chegou lá, meu marido foi trabalhar em rota de jornal junto com meu primo, que é jornal de, tipo, classificados, Sim, sim. né? Que se coloca em REC, que é aquele... E, totem, gente, vale lembrar que nos Estados Unidos tudo é trabalho e tudo dá dinheiro. Exatamente. Tá? Exatamente. É outra coisa. É assim. outro nível, Quando as pessoas outro falam, universo. eu trabalho num café, as pessoas... Vocês não imaginam quanto uma pessoa... Eu trabalhei em café, ganha muito dinheiro. Então, é assim, é um país que valoriza, né? Obviamente tem todas as suas problemáticas, e eu também tenho muitas questões com relação aos Estados Unidos, mas já morei no Canadá e ganhava muito dinheiro. Inclusive, quando eu cheguei aqui, fui trabalhar com jornalismo, eu comecei a ganhar menos do que eu ganhava lá na época. Entendeu? Então, só para vocês terem uma noção. Nós fizemos várias viagens lá, só com gorjeta. É verdade, Que o a gente tip, né? guardava, o famoso tip, né? É verdade. Que a gente guardava. Então, e aí ele começou a trabalhar com meu primo, fazendo rota, e eu, casada com um dos meus primos, me chamou para trabalhar num salão de beleza. O salão de beleza era de um brasileiro, famosíssimo. O salão dele, em plena Union Square. Union Square é Uma área, né? uma área no centro de São Francisco, que é uma praça que Sim. existe, super conhecida, com as lojas mais chiques em volta. É perto lá do estádio, né, de futebol? Não é lá, é por ali, não é? Não, Mais não ou menos, muito, mais ou menos. Mas é mais no centro. Certo. É mais no centro mesmo, onde tem a Uhum. Saks, a Nina Marcos. É só as marcas tops e as grifes. Uhum. E ele tinha um salão. E essa minha, vamos dizer, cocunhada, né? Eu vou Certo. chamar assim. Casada com um dos meus primos, me chamou. Lu, tem uma cabeleireira que está precisando de um assistente. Aí eu disse, mas eu não sei falar inglês 100%. Eu sei o básico, porque eu fiz o inglês a vida toda, no colégio. E aí eu sabia falar muito básico.
Mas eu falei para ela assim, mas eu entendo muito bem, porque eu tenho uma audição em relação à língua muito boa. Lu, vai dar certo. Vamos para cima, não se preocupe não, que lá o dono é brasileiro. Eu trabalho com ele e tem mais 2 sobrinhas dele brasileiras que trabalham. Então, nós somos 3 mulheres, além de você, que vai lhe ajudar a você receber os clientes dela, desenrolar, fazer tudo. Beleza, lá vou eu. A cabeleireira, simplesmente filha de alemães, era. Uma loura linda, o nome dela é Macho. Ave Maria, quando a gente for de novo lá, a primeira pessoa que eu vou procurar. Ela, falei o básico com ela, apresentando, e disse, olha, eu entendo mais do que falo. E aí, o que é que as minhas primas e amigas fizeram? Fizeram uma cartilha para mim. Então, todas as frases que você... Essenciais, né? Para receber o cliente desde a porta, né, do salão, a lavar o cabelo, a fazer a tinta, a oferecer uma água ou um café, e o resto, só ouvir para aprender, elas me ensinaram, elas fizeram escrito. Então, a maioria das frases eu fui assimilando. E, ao mesmo tempo, como eu era e sou muito boa de audição em relação a aprender, eu fui adquirindo de tanto que a Macho, a minha cabeleireira, ia repetindo. E toda a aplicação de tinta dela, para preparar a tinta, era por número. Os tubinhos, sim. Aí ela dizia, e ela só me chamava de Lucy, para ser fácil. Lucy, aí ela dizia, preciso da cor número tal, junto com tal, junte lá e tal. Nisso eu fui e fiquei meus 3 anos que passei, 3 anos e meio que passei na Califórnia com ela. E quanto tempo depois você levou seu filho? Não, o Matheus chegou... Já estava lá nessa altura, 2 meses depois, ou seja, nós chegamos em outubro, o Matheus chegou em dezembro com meus pais, já para passar o Natal e já ficar. Show de bola. Gente, ela tá falando aí, o Matheus, como eu disse, nós somos várias em uma só. Talvez você não conheça o Matheus, mas se a gente falar o Matuê, você vai saber que ele é seu filho, né? Pois é, saiu de dentro de mim, como eu digo. Menina, vamos falar um pouquinho do seu lado mãe. Ele é seu único filho. É. Que além do McFly. Quem é? McFly é o meu Golden de 4 patas, que também é meu filho. A gente não pode esquecer como é disso. Que eu não falei do McFly? Gente, McFly, me perdoe. Mas vamos falar do primogênito. Não, brincadeira, mas... Menino, que explosão esse menino no país inteiro, que loucura é essa? E você, como mãe, você imaginava que ele ia chegar nesse topo desse sucesso louco que foi assim... Aquela história que a gente estava falando, né? A gente nunca sabe a caminhada muito... Assim, conheci ele lá em cima. Mas como é que foi? Como é que é ser mãe do Matheus? Porque você não é a mãe do Matheus, você é a mãe do Matheus. E como é que tá acompanhando esse crescimento do Matuê? É muito louco, né? Acredito. É muito louco, assim, de uma série de formas. Porque, para mim, ele sempre vai ser o Matheus, sempre vai ser meu filho, né? Então, quando ele está, vamos dizer, como Matuê, né? Ele está lá no palco, né? Ele está lá no papel dele como artista. Então, eu sou a fã. Eu sou uma fã número 1. Aí você, né? Não é a mãe daquela pessoa, não, né? Você eu me sinto como uma grande fã dele. Que engraçado. Né? Essa é a sensação. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas me dizem assim, ai, Lu, você tem noção do que o seu filho representa hoje? Acho que a mãe não sabe, não. Muitas vezes eu tento entender, mas é difícil. Aí, ao mesmo tempo, os fãs que me seguem, que falam comigo, eu vejo como ele é importante pelo que eles dizem. Você tem seguidores que são fãs deles também. Tem muita mãe de fã mesmo? Que chega até mim por conta dos filhos e acabam sendo fãs do meu trabalho. Sim. E falando... Como designer. E como mãe. Ai, gente, que entendeu? ótimo. E, ao mesmo tempo, os fãs também falam muito comigo, entendeu? E, assim, graças a Deus, são fãs que só me botam pra cima, só me trazem, vamos dizer assim, energias boas. E, ao mesmo tempo, eles só falam, a grande maioria, infelizmente, são pessoas depressivas, são adolescentes depressivos. Gente. E falam muito nesse sentido de que o Matheus... Resgate, né?
consegue tirar eles da depressão pelas letras. Então, você ouvir isso é muito forte. Muito gratificante também. Porque, querendo ou não, a gente sabe que ele veio de uma educação, né? De mim, do Clóvis, que deu uma base muito boa para esse garoto ter tantas ideias de letras, de música, além da vivência que ele tem, né? Da vida dele. Que isso é muito massa. Então, a criatividade dele para interpretar tudo que esses adolescentes escutam ele e consegue tocar, né, para que eles possam... É como se esses adolescentes como se eles não fossem entendidos por ninguém. Isso. E veio uma pessoa que disse assim, cara, eu sei o que é que você está passando. Exatamente, entendeu? Então, assim, o Matheus já foi adolescente, já teve a fase aborrecente, como todo adolescente, Sim. né? Que nós, como os pais dele, vivenciamos e tentamos, de toda forma, fazer o melhor papel, que a gente nunca acha que está fazendo, Sim. né? A gente sempre acha que errou em alguma coisa, exatamente, né? Até porque a gente não vem com um manual, né, Alana? É uma coisa que eu sempre bato, sempre aquela digo. História, nasce o filho, nasce a mãe, né? Aquele clichêzinho. Exatamente. E muitas vezes, quando eu discutia com o Matheus em relação a algumas coisas, eu digo para ele, eu não vim com manual, rapaz. Você tenha paciência, sabe? Eu vim com o que eu aprendi da minha mãe, com o que eu tenho como personalidade, caráter e mentalidade em relação a ter um filho e educar um filho, mas eu não vim com manual, sabe? Então, é incrível como ele absorveu uma série de coisas da vida dele, do cotidiano dele, para chegar a letras que tocam tão profundo, né? E muitos deles chegam para mim para me agradecer. Ai, gente, em relação a isso, entendeu? É muito forte mesmo, é né? muito forte mesmo. Aí eu sempre... Eu não posso responder sempre. E nunca, na verdade. Eu tento não responder. Além de me expor, que é o que o Matheus me orienta, mãe, não responda. Porque se você responder, você dá asa para várias perguntas ou vários questionamentos, ou até lhe envolver em algo que nos prejudique de alguma forma. Porque, querendo ou não, o fã, ele não tem limite. Ele acha que conhece, ele quer estar perto e quer saber. E com as redes sociais, a coisa piorou. É verdade. É tanto, ó, é muito engraçado. No show agora, em São Paulo... Vamos falar disso, detalhe, pois é, menino. mas só um parênteses. No show agora em São Paulo, eu nunca pensei. Eu cheguei na beira do palco. Houve o atraso, porque teve um problema. Quando eu cheguei na beira do palco para filmar, a quantidade que já tinha a galera gritando lá, começa. Quando eu cheguei, o povo gritou meu nome. Ah, meu pai! Eu disse, minha Nossa Senhora. Tipo assim, não tem limite. Eles se acham já amigas, né? Aí já chamam o seu nome e tudo. Então, enfim. E ele, assim, quando ele vê que a mãe dele também tá muito famosa por ser mãe dele também, não ele só por... ri, É? ele acha engraçado, ele diz, mãe, tu não existe, ele, sabe, ele faz graça, ele leva na esportiva, aí muitas vezes ele gosta de me orientar, porque realmente é um universo que ele já está há 7, 8 anos já nesse meio, né? E aí ele fica nos orientando, a mim, a Clóvis, a nossa família inteira, o que é que é bom e o que é ruim, né, em relação a isso. Um ponto recente, né, você falou aí do Detal, a gente está gravando poucos dias depois desse show, que foi enorme, né, a gente viu postagens das redes sociais, muita gente repostando, e a gente viu seus stories muito emocionada, porque teve todo um significado especial, né? Pelo que eu percebi, o Matheus tem uma ligação muito grande com a avó, que é a sua mãe, e isso te tocou muito. Ela apareceu no telão, né? Naquele show gigantesco. Foi. Fala pra gente agora também do lado filha, né? Da dona Núbia, não é isso? Dona Núbia. Eu falei um monte, foi segunda, né? Terça, que a gente chegou na segunda-feira dessa semana. Depois do The Town, e terça-feira eu resolvi falar. Com muito choro, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Como já vi que você é louca por ela, obviamente é sua mãe, mas ele também, né? Porque a gente quando... Aí voltando na história da Califórnia, né? Depois de 3 anos e meio que a gente ficou lá,
que o Matheus se educou lá, né? Infelizmente, os filhos do Clóvis não pôde ir. Mas aí, 3 anos e meio, a gente voltou, porque minha mãe, ela tinha câncer quando a gente foi. Só que quando a gente foi, ela estava super bem. E já estava num período muito bem. Porque ela lutou contra o câncer durante 10 anos, quase 11. Então, quando a gente resolveu voltar, porque a gente não ia voltar, a gente ia ficar lá. Né? O Clóvis já estava tirando o papel para ficar definitivo, e aí com isso ia chegar até mim, porque até então a gente tinha visto de turismo. Mas não tinha problema nenhum, a gente vivia muito bem, obrigado lá. E aí, quando meu irmão, uma das visitas dos meus irmãos, que foram várias vezes meus pais, inclusive minha mãe, passaram 3 anos, todo ano minha mãe e meu pai iam para passar lá um período com a gente. Sim. Meus irmãos também. E da última vez que meu irmão foi, o último ano, ele disse pra gente, sentou e disse, minha mãe teve uma recidiva, ela vai ter que fazer uma nova quimioterapia, e esse eu acho é um momento que vocês precisam voltar. Ou dar um jeito de ir, ficar um período, e se quiser voltar, voltaria. E aí, era um período também muito bom no mercado de confecção, porque a minha família toda veio da confecção, e o Clóvis também. E aí meu irmão falou, também é uma boa, Clóvis, porque você volta e já entra de volta no mercado num momento perfeito. E eu vou fazer o quê? Porque já fui sem saber o que fazia aqui antes, mas lá encontrei meu rumo, né? Ajudando lá como uma cabeleireira, então aprendi a fazer tudo, a não ser cortar. Não me peço para cortar um cabelo, porque eu fiz buracos no cabelo do meu marido. Mas pintar, fazer escova, Coitado. Tudo eu aprendi com ela, né? E o inglês também vim afiadíssima, Fluiu, né? E aí, quando a gente disse, então, a gente vai ter que voltar. Nessa volta, aí minha mãe fez a quimio e tudo. Agora eu me perdi. Não. Aí a gente voltou, mas, na verdade, eu ia falar da convivência do Matheus. Você estava amarrando a outra história. Você já estava trazendo como é que você entrou no design. Pronto. Eu acho que é isso que você vai chegar. Porque tu colocou o Matheus, aí emendou. Mas... porque você falou dele, eu tive que dizer, gente, vou dizer que é o Matheus. Eu ia falar agora não, mas tudo bem. Mas depois a gente volta para a história, certo. então, do Matheus, da ligação com a minha mãe, pode ser? Certo, pode, Pronto. claro. Então, quando a gente voltou, a minha mãe e uma das minhas cunhadas, que meus irmãos já eram casados na época, chegou para mim e disse assim, Lu, abri um curso numa faculdade nova aqui, uma faculdade particular, que na época era FIC, não era Estácio de Sá, que chama Design de Interiores, e é a sua cara. Você precisa fazer o vestibular para entrar. Aí eu disse para minha mãe, me lembro como se fosse hoje, dentro do carro com as duas. Eu disse, mãe, não tem sentido, mãe. Eu já fiz vestibular 300 anos atrás, eu não vou passar. Faz muito tempo que eu não estudo nada e tal. Você vai passar, não se preocupe não que vai dar certo. Resumo, ela me incentivou tanto, minha cunhada também, fui fazer, que eu vi a grade e tudo. Aí achei muito bacana, fiz, passei. Primeiro dia de aula, eu digo, ai meu Deus, me encontrei, aqui é meu caminho. Coisa boa. Olha, gente. mas foi assim uma realização, Alana, que eu ia para a aula morta de feliz da vida. Todo dia. E aí, foi assim que eu entrei no design, né? E aí fiz a faculdade superior, que na época não era nem legalizada ainda a profissão. Foi legalizada anos depois. Tem uma rixazinha ali, não tem, com a arquitetura? Hoje até que não, né? Não, mas na época que eu fiz a faculdade, ninguém nem sabia quem era design de interiores, enquanto fora do país e Rio, São Paulo, Sul, já era uma profissão, só que não era legalizada. Certo. Né? E aí eu me formei em 2009 e foi legalizada mais na frente. Né? Então, aproveitando esse gancho, já que muita gente, né... Tem dúvida. Qual é a diferença? Diferença é que eu não faço cálculo. E nem arquiteto faz. Engraçado, né? Porque o que é que acontece? O design, ele faz tudo que um arquiteto faz na parte de interiores, porque ele é especializado nisso. Certo. Então, tudo que você me botar, por exemplo, dentro de um estúdio desse, tudo que tiver aqui que você precisa de um projeto para fazer esse estúdio... Ela já estúdio, chegou dando ideias aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu faço, né? Certo. Do piso à iluminação. Certo. A tomada, a parte de decoração, tudo, né?
Ou se fosse numa fachada daqui, da onde é o estúdio. Pode também. Também, toda a parte de fachada, a gente faz tudo que precisa ser feito. E, ao mesmo tempo, se eu quiser fazer um projeto de uma casa, eu chamo um engenheiro e ele pega o meu projeto que eu posso construir no 3D. E faz a parte do cálculo. Tudo. Entendi. Entendeu? Então, a diferença seria basicamente essa? Exatamente. É exatamente porque na faculdade de arquitetura se tem cálculo, né? Ver toda a parte estrutural de uma reforma de um prédio, de uma casa, e nós não. Entendi. A visão realmente é toda a parte de interiores e parte de fachada. Então, essa é a diferença. Mas, ao mesmo tempo, é tanto que no meu escritório eu tenho 2 arquitetos formados que trabalham comigo há bastante tempo. Quando eu quero fazer qualquer tipo de projeto que tenha a ver com arquitetura, eles fazem tudo, assinam o projeto, mas a gente manda para a engenharia. Entendi. Entendeu? Inclusive, depois que a gente regular, voltando o design, ele foi regularizado, né? Em 2000 e... Você terminou em 2009? 2009, 2018, se não me engano. E aí, agora, ano atrasado, a gente entrou também com o CREA. Uhum. A gente é associado ao CREA. E também, ou seja, a gente pode fazer tudo. Então, mais valorização de profissionais. E aí você se encontrou, amou a faculdade. Amei a faculdade. E hoje, todo esse amor é refletido no seu trabalho. Você tem vários projetos assim que são reconhecidos de lojas grandes, projetos grandes, e você não, tem um nome, assim, a construção de um nome solidificado nessa área, né? Fala como é que tá aí essa... Na verdade, assim, é engraçado porque quando eu comecei o meu primeiro escritório, eu tive 2 sócias. E o meu sonho era fazer projetos comerciais mais do que residenciais. Residenciais é uma coisa que delonga muito tempo. Sim. A gente lida muito com o cliente, com sentimentos, com humores, né, de um casal ou de uma pessoa. Verdade, viu? E a gente vira mais psicólogo até do que uma designer ou um arquiteto. É mesmo. Residencial é muito disso. Então, eu tinha muito essa vontade. Por quê? Por conta da minha família, voltada toda para a confecção e sempre no meio de fábrica, de chão de fábrica, de showroom e de loja. Uhum. Então, eu vivi muito esse universo. Então, eu vivi muito em shopping, de atacado, de varejo. E aí, eu sempre visitava, logo no início da minha carreira, esses lugares. E eu tinha colegas e amigos que já faziam projetos de loja, né? Principalmente lojas de confecção e escritórios. Uhum. E eu achava o máximo, porque eram projetos rápidos. Sim. 3 meses você faz o projeto, executa e ganha o dinheiro e acabou. E não tem nhenhenhê no seu ouvido. E é tudo muito, assim, direto. Sim. Porque o empresário ele não pode perder tempo. Pra nada, nem pra pagar o aluguel, nem às vezes não tem nada a ver com o sentimento dele. Às vezes é um homem que vende calcinha, né? Tipo assim, minha filha, você sabe mais do que eu. Ele precisa saber, na verdade, Sim. do conceito do produto que ele vende. Sim, então, ele passa isso e a gente faz o projeto. E aí, um belo dia, apareceu o primeiro projeto de loja e eu encarei. E aí, veio o primeiro, aí, em seguida, foi exatamente 2011 para 2012, começou o Instagram. Eu comecei... Porque toda a era digital só não entrei no Orkut, no finado Orkut. No finado Orkut. Só esse que realmente eu nunca participei. Mas tudo que vinha aparecendo, eu ia junto. E principalmente no Instagram, eu fui logo de cara, assim que abriu, chegou um amigo que falou e eu comecei. Aí nisso a gente começava com foto, né? Uhum. Mas não foi nem por ele. Mas dele, eu galguei muita coisa. Consegui muitas coisas. É a indicação, né? Exatamente. E na época, o projeto vinha por indicação. Hoje não é mais, é pelas redes sociais, né? Você fecha mais negócios pelas redes sociais hoje? Hoje é. É mesmo. Hoje é. E também porque eu tô na boca do povo da área comercial, nos grupos de loja, nos grupos de shopping. O meu nome roda muito, né? E aí acaba um indicando e falando bem ou mal, né? E acaba chegando em mim. Porque não tem jeito. Oh, meu Deus. Então, assim, acabou que eu entrei, aí eu caí nas graças, por quê? Eu digo sempre que eu sou um pouco fora da caixa de tudo que se faz para projetos comerciais. Porque eu vou muito mais além do que aquele projeto básico que normalmente a gente enxergava antigamente nas lojas de Fortaleza. E por que você acha que você é tão além? Você acha que é por gostar demais? Além de gostar da minha profissão, eu gosto muito de, vamos dizer, de pesquisar de uma forma
totalmente fora do normal, né? Então, se eu pesquiso esse ambiente, se eu vejo um ambiente como esse aqui, eu vou pegar essa cortina que está aqui na minha frente, eu vou usar ela de outra forma. Certo. Então, eu nunca uso ela como uma cortina. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tudo que eu faço de projeto, claro, a gente tem uma base de briefing do cliente, né? Que vem muito forte, porque normalmente o comercial ele tem um brand da marca. Que você tem que ir respeitando. Exatamente, né? Porque tem toda uma história de personas que eles chamam, que veste aquele produto ou que usa aquele produto, então tem que estudar aquilo ali. Certo. Tem todo o layout da marca, propriamente dito, de cores, de modelos, de letra, tudo isso. Então, tudo isso eu tenho que pegar, além da necessidade atual daquele produto que tem que ser vendido para aquele público que é, além do brand, é o público ou que passa na loja, em relação a C-Shop ou rua. Então, é um estudo muito grande que eu faço para chegar nisso. E para chegar num conceito de identidade visual muito própria, né? Então, se você enumerar aí qualquer loja que eu tenha feito, nenhuma parece com a outra. Vamos falar algumas que são bem conhecidas, né? A gente tem aqui, tem a Jeep, né? Fala mais algumas que já são conhecidas, assim, para o pessoal passar e quem passar, olha o trabalho dela, né? Pronto. Tem a Jeep, tem a Smolder, que a Jeep é moda feminina, tem a Smolder, que é moda feminina e masculina, mas é surfwear. Certo. Tem a Lely Correia, que quem fez as primeiras fui eu, né? Que é um estilo muito próprio, bem rústico. Sim. De cara... A produtora me deu para dizer... Tem a Bachoque agora, mas é mais nova, né? Uma criança nova que eu fiz agora por último. Mas todas elas, principalmente a Jeep, que quando eu conheci era só a Jeep, e aí eles criaram mais 2 outras marcas e eu fiz todas as lojas, que é a My Size e a Secret. E aí a gente fez aquela história. Um cliente desse, normalmente, principalmente quando vem do atacado atrás de mim, eles não têm uma loja. Eles têm 3, 4, até em outros estados replicam, né, o projeto. E quando tem mais de uma marca, ainda assim. Então, a gente fazendo tudo isso, você ganha realmente um formato de trabalho muito forte. Porque não é só, além da criatividade, além do estilo, de dar realmente uma personalidade a uma marca, no caso das lojas, dos espaços, é a forma que eu trabalho. Né? É você poder dar realmente ao cliente, que é o meu caso. O Clóvis aqui, várias vezes na minha carreira toda, esse ponto ele reclamava. Amor, desliga esse celular. Isso não é hora de responder cliente. Amor, você vai 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã para uma obra. Eu vou. Então, eu nunca deixei de acompanhar todo o processo, né? Para realmente se dedicar e sair como está no papel. Porque uma coisa é você criar e ter ali aquelas imagens bonitas e não sair igual, né? Não sair igual, porque ali é teu nome. Então, é uma coisa que eu sempre fui muito firme quando eu fecho os contratos, desde o início, com os clientes. O que mais me importa é eu chegar até o fim e poder fotografar, gravar, para o meu portfólio, né? Então a Luciana que estava perdida lá no início dos estudos... Você vê, né? Se encontrou e você se considera uma profissional realizada? Total. Depois de muito trabalho, né? Hoje, se eu quisesse me aposentar, eu não posso, né? Porque a gente tem que trabalhar, porque senão fica velha, né? Pensa besteira. E eu acho que eu não vou parar nunca. Mas é bom fazer o que gosta, né? Se fosse para parar... Você já conseguiria fazer isso? Já. Então, a gente é muito bem desenhada e explicada essa parte do trabalho. Agora, eu vou te ajudar a voltar para a Dona Núbia. Vamos falar da filha, né? Filha da Dona Núbia. E aí, a gente vai retomar aqui. Você que chegou agora, está assistindo a gente, se inscreve no canal. Já faz parte aí dessa comunidade. Nós estamos entrevistando a Luciana Brasileiro, que está contando um pouco. Inclusive, teve detalhe agora há pouco. O Matuê foi uma das atrações, foi muito aclamado, foi muito legal. E você voltou emocionada porque houve essa homenagem à sua mãe, né? Fala pra gente também como foi a homenagem, quem era a Dona Núbia aí na vida de vocês. Pronto. Eu vou colocar aqui meu fone de novo, viu? Enquanto ela fala que desplugou. Vai falando aí. Minha mãe... não sei, né? Vamos ver se os seguidores aí já ouviram falar em Núbia Brasileiro. Porque minha mãe foi
muita coisa ao mesmo tempo. Ela era uma mulher multifacetada, assim. E aí, uma das coisas que eu ficava... Minha mãe faz tudo e eu não sei o que é que eu faço da vida, né? Na época que eu não tinha me encontrado, né? Então, minha mãe foi professora de música, jornalista, escritora. Ela teve programa de televisão, cantava. Ai, gente, que coisa mais linda, né? É muito difícil você querer parecer. É porque a nossa referência sempre vai ser a nossa mãe. E ainda mais fazendo tudo isso. É verdade. Então, ela representou muito, assim, vamos dizer, ela tem um livro, é engraçado, minha avó, por parte de pai, dizia que minha mãe era da rua, falada de programa. Porque ela vivia na rua, trabalhava muito, né? Todo mundo, se não conhecia Nubia Brasileiro, ela conhecia todo mundo, então era assim. E tinha programa na televisão. E com isso ela tem um livro, Nubia Brasileiro, da rua, falada de programa. Ela intitulou, pegou esse gancho da minha avó. Mas é porque minha mãe realmente sempre foi muito da rua. É tanto que em casa... minha mãe não parava, né? Então, ela, com todas essas coisas que ela fazia, ainda esqueci que eu fui chorar. Ela apresentava congresso de bandeiras aqui em Fortaleza e também viajou em outros estados apresentando o congresso. Então, ela tinha todo um show voltados para apresentação de congresso. Congresso, para quem não sabe, juntava como se fosse um evento de médicos, por exemplo, né? Que se encontram para ter palestras e tal. Então, ela abria esse primeiro dia, tinha o desfile das bandeiras. E ela fazia com um grupo de folclore que ela tinha, de 20 pessoas, entre mulheres e homens, que tinham danças e tudo, que ela ensaiava. Tinha as danças de cada bandeira que entrava, tinha música em relação aos estados. Então, ela deu cursos de como falar em público, né? Cantava, deixou um monte de livro, de CDs gravados cantando com meu pai. Isso por quê? Porque a gente tinha muito... Dentro de tudo isso, meus pais adoravam receber. Então, sempre feriado, a gente estava na casa de praia. Recebia lá um final de semana, tinha sempre uma festa. Ou até na nossa casa mesmo. Então, eles sempre estavam com muitos amigos em volta e sempre em volta. Minha mãe no piano, cantando, tocando, e meu pai acompanhando, sempre com aquela muita alegria e tal. E quando eu me separei, agora voltando, o Matheus ele era pequenininho, tinha 2 anos de idade, eu me separei, eu fui morar com eles. Meus irmãos já moravam só, e aí eu fui morar com eles, passei 2 anos com eles, morando no apartamento deles, que hoje a gente mora com meu pai. Meu pai tem 86 anos, pediu pra gente morar. Depois de 15 anos, minha mãe ter falecido, ele pediu, sentindo muito só e tal. E aí a gente morou com eles. Então, Matheus conviveu com a minha mãe ainda mais. Porque minha mãe, eu confesso, eu sou uma avó babona hoje. Clóvis também. Mas minha mãe era aquela avó... Ai, meu bebê lindo, senta aqui, vamos cantar, vamos dançar, vamos não sei o que ali. Isso tá na já minha explica hora. Um pouco, né? Tipo isso, tá na minha hora, eu tenho que ir fazer não sei o que, BBB. Toma que o filho é teu. Era assim, não vou mentir, era assim. Ela tinha aquele momento ali com o neto, inclusive com todos os netos, que ela pegou até todos eles, né? Viu, pequenos ainda, mas viu. Mas como o Matheus é o mais velho, né? Então ela pegou mais Matheus e por a gente ter convivido os 2 anos. Ele tá com 30, né? Ele vai fazer 30 agora em outubro. Vai fazer 30 e ela faleceu há 16 anos. Ou seja, ela pegou 14 anos, né? Então ela pegou bastante. Então, e aí, mas esses 2 anos significou muito por isso. Porque ela tinha momentos que ela ia ensaiar em casa, né? No piano a memória afetiva da criança, é louco. Né? É tanto que no final do show do The Town, a produção colocou uma estrofe, né? Porque eu dei todo o material para eles fazerem tudo aquilo e pegarem a voz dela para botar na inteligência artificial e tal. E botaram várias coisas, né? De imagens e tudo.
e no final bota uma entrevista que ela dá para eu não lembro quem era o cara, e ela dizendo que ele, quando ela ia ensaiar, ele sentava no colo dela, querendo tocar o acordeon com ela, né? E ele pequenininho, quer dizer, ele vivia ali naquele universo. É tanto que o primeiro violão quem deu foi ela para ele, quando ele já estava adolescente. Gente, eu vi muita coisa. É. E aí você tem essa figura muito forte. Fortíssima. É muito forte, né? Demais. Porque Minha mãe era minha amiga, minha companheira, minha confidente. A gente era muito ligada, né? você falou que ela enfrentou o câncer, foi por isso que vocês voltaram. Voltamos, aí ela ela fez a químio, ainda passou, aí ela morreu. Passou 2 anos depois que a gente tinha voltado, aí ela faleceu. Ela foi piorando da doença? Foi. E foi muito importante o seu retorno, então, para ter Ave acompanhado, Maria, né? Foi demais mesmo, porque a gente ficou todo o processo até o final, né? Até a gente se despedir realmente e ela ir. Pois é, gente, que emoção, viu? Conseguimos amarrar algumas pontas que estavam soltas, mas deu para entender um pouco da sua trajetória, de trabalho, da filha da dona Núbia, né? Eu tenho certeza que muita gente conhece a história dela. Então, se vocês não conhecem, né? Não, mas aqui internet, ó, Google, vai lá dar uma pesquisada. E é uma das grandes influências, justamente, do Matuê. E aí, voltando um pouquinho pro seu lado mãe, né? A gente estava até falando um pouquinho nos bastidores e eu senti que você tem até uma abertura para falar sobre isso. O Matuê, ele tem um público jovem muito forte, mas não só os jovens. Eu conheço pessoas de 40, 50 anos que curtem muito ele. Inclusive, eu estava conversando hoje com a Thaís Lopes, né? E o noivo dela curte demais. Então, assim, já é uma galera mais velha, não são os adolescentes, né? E ele tem essa influência de tirar essa galera que é muito incompreendida, que se sente muito angustiada. Há uma grande parcela da população jovem com depressão, e ele tem essa abertura de chegar. E a gente estava falando, por exemplo, ele fuma, né? Ele aparece muito com cigarro de maconha mesmo. Como é que você lida com isso? Assim, é um problema para você? Você se acostumou? Porque toda mãe quer tentar orientar por um caminho mais tradicional. Não vou colocar como certo e errado, mas um caminho mais tradicional. Como é que você lida com isso? Na verdade, quando a gente começou vamos dizer, a ter que lidar com isso, né? Ele já era um homem feito, pagando as contas dele, né? Com a educação que nós demos e a independência dele, a gente não tinha nada que impedir, né? A opção dele. E o Matheus, para tudo que ele faz, ele estuda muito. Né? Engraçado que, falando disso, quando ele era menor, ele não suportava estudar. Eram aos trancos e barrancos empurrando. Mas ele não eu sempre digo isso, ele não gostava de estudar aquelas matérias. Eu ia completar, exatamente. O colégio, aquela coisa chata, ele não gostava. Agora, o que interessava, que tinha informação realmente, ele sempre foi muito de ler. Então, primeira coisa que ele fez, quando uma vez, me lembro, eu fui perguntar, né, meu amor, mas é só a maconha, né? Aí ele disse, mãe, eu não uso mais nada e curto isso e tal. Eu disse, mas me explica aqui por quê. Aí ele me deu uma aula. Você perguntou mesmo, foi? Aí ele me deu uma aula, né, do porquê, o que é ruim, o que é bom, não sei o quê, bebê. Mas peraí, como foi, assim, você chegou numa boa, você já tinha chorado horrores? Não, como na verdade, você descobriu? Porque você tão engraçado, você fala, me explica aqui. Não, na verdade, o processo, assim, o Clóvis seria até melhor para explicar nessa parte, porque foi tudo muito... Eu vou convidar o Clóvis na temporada eles. Foi uma coisa tão natural, sabe? Até porque, aquela história, quando o filho é adolescente, você fecha os olhos. Sim, né? Até para não lidar direto com o problema, né? Porque nessa parte, como homem, o Clóvis é que conversava muito sobre drogas, normal, adolescente, né? Sim. Então, nunca se teve nada, a gente nunca viu nada dentro de casa. Sim. Matheus foi realmente aparecer com história de fumar maconha e tudo, depois que ele realmente começou a ficar famoso. Não aqui no Ceará, mas fora, né? Porque foi ficar famoso fora para depois vir para cá. E aí já foi uma coisa muito, como eu disse, ele já era adulto, dono do nariz dele e tudo. Eu fui como mãe saber o porquê que ele escolheu aquela opção e se realmente só era aquela, porque a minha preocupação era ir para outro universo. Aí isso aí eu me preocupava muito, demais. E era uma coisa que me fazia assim... Ficar angustiada. Angustiada, né? E até
toda vez eu perguntava, filho, é isso mesmo? Só isso mesmo? E ele se abriu com você? E aí ele falou, mãe, fique tranquila, eu não uso nada além da minha maconhazinha e pronto. E aí ele explicou de onde é que vinha o que ele comprava e tudo bonitinho e tal, que não tinha, que era uma, aquela história, né, de quem gosta, que sabe explicar o tipo da erva, por que pó, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que faz na pessoa. Blá, blá, blá. Ele me deu uma aula. Só que a gente como mãe leiga, escuta, ok, respeita, mas tem necessidade, você fica questionando, né? Tem necessidade? O que é que traz de bom e tudo? Mas aí eu comecei a absorver de que aquilo para ele é bom para a saúde dele. Entendi. É tanto que ele tem a carteirinha da legalização e tudo lá, né? Para medicinal, forma medicinal, que ele usa. Porque ele optou para utilizar dessa forma de alguns, vamos dizer assim, o que ele se sente bem para ficar bem, para ter a música dele, para ter pensamentos, processo criativo, essa coisa toda. E aí, a respeito, né? Não tem o menor problema em relação a vamos dizer assim, o que as pessoas chegam, você sabe que seu filho fuma maconha. Você deve ser muito criticada, né? Na verdade, você falou já que não fui mais, já fui mais em relação a me questionar se eu sabia. Sim. Oh, meu Deus. Aí eu disse, aí eu nem respondo. Pois é. Aí eu disse, você sabe, o que é que você acha? Aí, como eu não respondo, né, um fã, né, ou essas pessoas que chegaram, mas isso já tem um tempo que me perguntavam. Hoje já não faz tempo que não me perguntam mais nada disso, porque pra quê, meu Deus? Muitas pessoas devem pensar que é tipo assim, como ele posta muito fumando com o cigarro e tudo, né, com o fumo, não é nem o cigarro, né, ele deve ter brigado com a família, a família dele deve nem saber. As pessoas pensam muito isso, né? Porque é o normal. Eu pensaria também. Todo mundo pensaria. É mas normal. Vocês têm uma relação muito boa. Muito tranquila em relação a isso. É como eu disse, é como já dizia minha mãe. Minha mãe, eu fui educada a dizer, minha filha, se você... como é que ela dizia? Se você tem o dinheiro para pagar suas contas... O resto, você não deve nada a ninguém. Você faz o que você quer da sua vida. Se você paga suas contas, se você trabalha, tem a sua vida da maneira que você acha correto, o resto, meu amor, pode falar o que quiser. Entra por aqui, sai por aqui. Então, assim, a partir desse momento, eu sabia que o meu filho sempre teve uma educação que a gente deu muito boa em relação a tudo que a gente ensinou. E, para além disso, assim, o que você... que é que você acha do homem, né? Do Matheus? Ele é uma pessoa responsável, ele tentou... Ele segue... Assim, você falou que, inclusive, ele nem bebe, né? Assim, não, bebida alcoólica, que eu tô falando. Então, assim, esse é um detalhe que muita gente vai criticar, outras pessoas vão aceitar. Mas, assim, o contexto dele, você considera uma pessoa de bom caráter? É demais. Não é porque é meu filho, não, mas ele é muito correto, principalmente... no trabalho dele, sabe? As pessoas que estão em volta dele. Ele é uma pessoa muito tímida. Ninguém acredita, acha que não. Eu acredito. Porque a grandeza que ele faz no palco, realmente... As pessoas se transformam e depois se... né, exatamente. Então, assim, ele é muito reservado. Sempre foi. Desde novo, o Matheus sempre foi assim, com tudo dele, né? E, ao mesmo tempo, eu até admiro, coisa que muitas vezes eu não sou. De ser reservada, né? De não mostrar o que pensa, o que vai fazer, ou o espaço que está, alguma coisa. Mas ele sempre foi assim. Então, ele tem várias qualidades em relação à pessoa, Matheus, né? Que a gente admira muito e que a gente viu que, tanto eu como o Clóvis, principalmente Clóvis, formou um homem bacana. Você vê, né, assim, como ela falou, né, ela foi orientada a não responder os fãs por uma questão de não estar se envolvendo e de deixar ele conduzir essa questão da carreira, das respostas que ele quer dar. E, assim, mas por trás, a gente vê que ela se importa com o que os outros pensam do filho, que fica feliz de saber que alguns adolescentes se sentem tocados, né? Com assim, certeza, porque eu sou mãe, né? E aí isso é bom pra vocês entenderem, assim, ela não me responde, mas assim, ela tá vendo, né? Ela tem toda uma instrução e ela tá feliz disso. Não, eu leio tudo. Por incrível que pareça. Pode até não acreditar, é muita mensagem.
Eu leio tudo. É tanto que ele briga comigo, Clóvis, porque às vezes eu estou realmente vendo as mensagens e muitas vezes eu leio, assim, tem uns que escrevem quase uma carta, né, no direct. Aí eu não consigo ler, eu dou uma passada assim, vejo realmente né, o contexto, mas eu leio tudo, todas as mensagens. A não ser quando realmente são mensagens agressivas de alguma forma. Porque tem pessoas... Aí você tem vontade de ir lá, escrever e defender? Tenho. Não vou mentir. Eu me coço, me seguro. Você tá falando isso, o que dá vontade mesmo de baixar barraco, tipo mãe mesmo. Tipo isso. Ou então perguntam coisas assim, porque já entenderam que o Matheus, como eu disse, é muito discreto na vida dele. E fez a gente ser também. Querendo ou não, né? Então, assim, insistem em saber coisas pessoais. É mesmo? Ave Maria. Que a gente nunca vai dizer, a não ser que o Matheus abra a boca para dizer primeiro. Tipo o quê? Assim, um tipo o nome do meu neto. Ai, gente. Não digo nunca, nem sobre uma faca no meu pescoço. E as pessoas perguntam isso? Mas... Ele realmente é muito fechado com demais, isso? Demais. E a gente não expõe o meu neto, entendeu? De forma alguma. É tanto que tudo que a gente posta, quando posta, é ele de costa. Sim. Porque o Matheus não quer, porque a mãe dele não quer também, entendeu? Porque a gente sabe que, querendo ou não, é terra de seu ninguém, redes sociais. Não é nem assim o perigo pro uso. É porque as pessoas são tão maldosas. Exatamente. Né? É uma tem uma grande maioria que é a Maria. Muito bacana as pessoas, mas a grande maioria não é. E aí a gente, enquanto puder preservar, né? É engraçado que ele é uma pessoa tão pública que ele não tem mais como se esconder, né? E assim, como é que ele curte em casa? Assim, eu vi que esses dias ele estava no kite aqui, né? Ele tá viciado no kite agora. Morrendo Você de falou medo, que ele é tímido e assim, quando ele não tá nesse processo criativo da música, o que é que ele faz, assim, e com vocês, inclusive, né? Trazendo assim, quais são os programas de vocês, como mãe, filho, família? Além do kite, a gente curte muito, ele curte muito da gente ir para casa dele, né? Receber vocês. Receber a gente e Clóvis cozinhar para ele. Ah, meu Deus! Ele adora, né? Clóvis ainda é chefe. Pois tá aí. Clóvis, você tem que vir na temporada Eles. Vou lançar a temporada Eles em sua homenagem. E aí ele adora, né? Que adora. E Matheus é vegetariano, né? Então, o Clóvis faz camarão, faz salmão para ele, que ele adora. Então, a gente curte muito ficar na casa dele. Aí, a gente adora cantar. Porque a gente tem ele tem a caixa. Você também? Aquele ali, eu... a minha família toda, aí reúne todo mundo. Que aí, você curte a música do seu filho de verdade, assim? Puxa aí uma, eu sei. Oh, meu. É mesmo? Tu fica daquelas que... Eu sei todas. Ai, gente. Não assim, nos mínimos detalhes, não. Porque tem muita coisa... Tem uma parte que é mais rápido de... Que eu tento, mas assim, eu canto menino todas, que dicção adora. Não é? Como é que eu vou dar aquelas velhas, né? Esse povo jovem... Eu fico tipo isso. Mas às vezes eu fico... Mas é que eu achei que ele... Eu acho, assim, que ele tem uma aparência mais novo ainda. E o público dele, eu acho que tem... Assim, a grande maioria tem menos de 30 anos, assim. Eu acho que... Então tem você... criança que é fã dele, é engraçado. Pois é, não, né? Então eu fico dizendo assim, esse povo novo... E aí o karaokê, sabe o que é que rola? Jorge Benjó. Ah, não, gente. Jorge Benjó, que é mais, amor? Vai dizer Elis Regina, vai alguma coisa assim, não? Muito Jorge Aragão. É muito samba, é muito MPB na linha do Jorge Benjó. A gente adora, porque foi o nosso, vamos dizer assim, nosso berço para ele também e dos meus pais, né? Então, o samba, essa MPB das antigas, é o que a gente escuta. Aí vem a parte romântica velha, Chitãozinho Chororó. Ah, não, gente. É o que a gente rolam evidências, eu não creio. A gente tem que... E aquela caixinha, minha filha, com dois microfones, que é a briga... Para poder cantar. É uma confusão danada. Eu já postei algumas vezes ele cantando, a gente cantando. E rola muito também da gente viajar, que a gente gosta, né? Sim. Tem sempre um lugarzinho que a gente tenta ir com ele, que seja assim mais reservado, aqui no Ceará mesmo, para esquecer do mundo, esquecer quem é ele, que ele... Vocês desligam, assim, tipo, você eu sei que é bem conectado, né? Ele deve ser também, porque, enfim, né? Mas aí vocês tentam desligar, tipo, ele não pega, sei lá. Não, de boa. É normal, mesmo? Não fica top 100% também. Olha, preciso dizer que vai ter que cantar.
Não é possível. A filha de Dona Núbia, a mãe do seu Matheus, não é canta no karaokê, juntamente com o Clóvis, como é mesmo o apelido? Chefe Bob. O Chefe Bob, não é possível. Nem uma palhinha, assim, só pra gente ouvir um pouquinho. Sem o fundo de música não fica bom, não. Vamos botar um karaokê aí. Vamos botar um karaokezinho de um Evidências. Rola se a gente coloca ali. Não, sério mesmo, tô falando sério aqui. Coloca aí. Ai, Evidências Deus. Karaokê. Pode ser. Ô, Jorge Ben, qual você prefere? Meu Deus do céu, eu não acredito não. Ele tá tipo, nem me... Bota Evidências Karaokê. Num tom alto, como é que é? Não bote evidência não, pelo amor de Qual, Deus. então, uma sugestão aí, enquanto a Bia prepara ali, vai. Só pra gente... Faça isso comigo, não. Mas eu vou fazer demais. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai ter gravador. Já pensou, hein? Aí Tô falando sério, Bia, bota aí. Pra ela. Coloca no YouTube. Qual é a música que você quer? Normalmente eu canto Marina Lima. Ah, é qual delas? Fugaz. Bota Fugaz, Acho que karaokê. é Fugaz, né, amor? Ele tá ali preocupado com a próxima carreira que ele... É pra preocupar mesmo. Se colocar, com ela cantando mesmo, que aí já dá além do karaokê. Não, bota só o karaokê pra gente. Ela quer que eu pague mico. Não vai pagar mico, não. Eu vou lançar aqui mais uma estrela da música popular brasileira. Morrer de fome. A gente colocou aqui... Não é engraçado que agora no Detal, a gente tava, o camarim do Matheus era do lado do Seu Jorge. É outro que a gente canta. E a gente adora, eu e Clóvis adora Seu Jorge. Ai, vai lá E tirar, aí, né? quase, senão não foi porque não bateu os horários. Eu pensei que tu tava querendo se preservar porque tu era a Não, mãe. eu fiquei um tempão falando com todo mundo. Eu cheguei, filho, eu quero conhecer Seu Jorge, eu quero conhecer. Eu disse, mãe, se o homem aparecer, a gente fala com ele. Mas não bateu. Quando ele subiu no palco, bateu. Eu gosto de gente assim, Tipo gente, não finjam naturalidade, nem meu costume, com as pessoas que vocês conhecem, Alana, que vocês gostam. A saída foi muito engraçada. Na saída da gente ir embora pro hotel, 3 horas da manhã, que a gente ficou até pra ver Bruno Mars. Aí na Que saída... showzão, né? Foi. Parênteses, vai, Foi continua. lindo. Aí na saída pra gente pegar a van, aí tô eu, Chefe Bob e Matheus. Aí a gente andando pra van, o segurança dele, aí passa Scooby, que é ex da Luana Piovani. Sim, vem do andando Pedro, assim. né? Aí eu já cutuco o Matheus. Filho, o Scooby. Pelo Aí amor de ele, Deus, mãe. mãe, tá bom. Aí ele vai, e ele conhece, o Scooby é fã dele, fala gente boa. Ele disse, mãe, ele é tão gente boa. Aí falou, aí daqui a pouco vem Cláudia Raia e Enzo, filho. Aí eu, meu filho, por favor, cutucando assim, eu puxando a roupa. Filha Cláudia Raia, filho. E eu... Tirou foto mãe. com todo mundo? Não tirei, mas cumprimentei, pra mim já tá, eu já fiquei feliz da vida. Aí ele cumprimentou, falou, o Enzo me deu um abraço e tudo. Aí o Scooby olhou com os olhos assim, porque olhou pra mim na hora, eu falei, filho. Aí Eu já ia dizer, todo mundo olhou se espanta, assim, né? Todo mundo. Não Mas você era tem muito nova, né? Muito jovem. Ainda sou, Alana. Ainda assim. Não, é porque você era muito mais. Não, e de verdade, eu ia te falar isso. Mas você... ninguém acredita. Todo mundo, quando eu tô do lado dele, aí diz, Não tua tem a menor mãe? condição. Desse jeito. E aí foi engraçado por isso. Mas eu tieto mesmo. A hora eu fiquei doidinha porque eu não pude... Mas ele parece muito com você também. Eu vi Ele umas é fotos. minha cara. Eu vi umas fotos Sou eu dele. de calça. Eu vi umas fotos dele novinho, trabalhando com tecnologia, não sei direito. Gente, que outra. É muito diferente, né? É muito diferente. E ali eu vi que ele realmente parece muito com você, né? Tá sem demais. o dread, sem o. Demais. Quando ele prende aquele dread, ele é a minha cara, porque uma vez por mês ele prende, aí ele é a minha cara. O rosto, a testona, os olhos, é muito isso aqui. O sorriso é da minha mãe, que eu tenho, ele tem também, a família, os meus irmãos, tudo tem. Então é muito parecido, realmente. Cadê? Botou? Ai, Vamos meu aqui. Deus, não teve jeito. Mas eu vou ter é um realzinho só. Vai, traz aqui, Bia. Pra gente botar aqui no microfone. Chefe Bob ali dizendo, não acredito que essa mulher veio falar de Meu Deus. designer e tá aqui. Vou cantar. Ó, vamos lá. Essa aqui, ó. Essa... Não, vou voltar, porque ela tava ali se preparando nas cordas vocais. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Vai, segura aí pertinho do microfone. Cadê? Não vira não, é? Pois é, Bia, tem que virar. Vamos lá. Meu mundo você é quem faz.
música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Isso eu canto fazendo caras e bocas pro chefe Bob, viu? É porque hoje eu tô bem penetrada aqui. Ai, não acredito, gente. Não. No karaokê é bom por isso. Diga aí se esse pode dizer no arraso demais. Obrigada. Me diga aí. Você jamais imaginou que você ia cantar aqui, né? De jeito maneiro. Gente, olha, como a conversa é boa, passa rápido, né? Muito Nós estamos rápido. há 1h10 conversando. Menina. Falamos do seu trabalho, falamos de você como filha, da sua viagem, falamos do seu filho, falamos... Nossa, e olha, eu vou te dizer... Se eu pudesse, eu passava mais 1 hora aqui conversando. Infelizmente, tem muita história, é muita né? coisa pra falar. Mas a gente vai fazer a parte 2, vai fazer a temporada deles por causa do chefe Bob. Isso já é uma bandeira que eu estou levantando. E eu queria muito, muito te agradecer por partilhar a sua história com a gente, de mostrar como você é uma pessoa real, que teve seus altos e baixos, que teve lá atrás aquela história de a angústia de o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer, a preocupação da mãe, mesmo sendo a mãe de um grande astro. Não termina não, né, Alana, que a gente não morreu. Não, exatamente. Eu vou morrer tendo preocupações. Eu tenho preocupações com meu filho, porque meu o show Deus. acontece, acidente acontece, ele vive dentro de um avião todo final de semana. Preocupação com o meu neto agora, que é o neto, a paixão da minha vida. Ai, meu Deus. Então, com a minha família. Então, a gente não perde, né? Eu não vou nem perguntar muito dele, porque eu sei que vocês têm essa proteção, mas é uma loucura, assim, é um amor em dobro mas mesmo, porque não- todo mundo diz... A minha mãe, não ela existe. disse, eu gosto mais dos meus netos. Meu pai e minha mãe, viu? Eu posso dizer, eu já disse na cara do Matheus, hoje eu gosto mais do seu filho. Eu já disse pra ele. Ele olhou pra mim e disse, poxa, mãe. E o bom é que... Eu acho que ele falou isso, mas nem dói, é engraçado, Dói né? não. Eu achei, a minha mãe, eu falo, mãe, não adianta, eu sei que você gosta mais das suas 2 netas, que é a minha filha e a filha da minha irmã. Ela, não, que conversa. Ave Maria, é um amor incondicional. É porque você ama tanto o seu filho que você quer que amem ele também. É engraçado. Exatamente, exatamente. Aí você tá super... muito grande, muito Agora, como é grande. que é com essa carinha, essa chamada de voz? Pois tu acredita que às vezes a gente sai, eu, ele, Clóvis e a mãe dele. O povo pensa que eu sou a mãe dele. É mesmo. E ela Mas- fica com ciúme. Não, de fica jeito boa. nenhum. Ah, De jeito nenhum. gente Ela fofa. adora, porque Aham. ela me acha assim a mulher mais jovem do mundo, Mas cuida você de é mim, mesmo. tudo. E aí vive me dando cremes pra me conservar. Não, Juro, ela fica, Luz, tua pele é maravilhosa. Mas não eu sei ia o falar quê. disso. Aí assim, Eu ia falar disso, mulher que é pele de é boa. essa? Aí eu digo, é de boa, entendeu? Então ela é muito de boa. Então, Aham. assim, mas eu gosto, Ave Maria, eu babo. Eu, É vim, bom. eu me atrasei por causa dele, porque eu tava com ele, entendeu? Ah, meu Deus. Mas enfim. Mas, menina, então- e a segredo da pele, já que você falou, tava olhando aqui, Ah, menina, tem um poro aberto. Primeiro segredo é a cor, né? Mulher, E mas você eu tô- é morena. Pois é, mas assim, eu já tô com umas ruguinhas aqui, mais que tu. Muito mais. Tu tem nada, mulher. Tua pele é bem Nada lisinha. eu tenho, ó. Fiz uma careta O aqui, botox tem. tá até falhando aqui. Pois eu nunca botei nada. Não, mulher, não. Nem um... Amor, Um chefe Bob. Eu já botei Botox? algum botox na Não, cara. mentira. Nunca. Eu não acredito. Nunca. Chocada. Nunca. Eu não gosto de agulha. Não suporto, eu já disse. Botei meu. 2 vezes, tu acredita? Nunca. Saiu todinho. E aí, agora sim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me cuidar, tanto mentalmente como estética em relação a isso, né? Uhum. Mas você se de- alimenta bem, bebe muita água? Pronto. Me alimento muito bem, né? A gente sempre tá com acompanhamento nutricionista, além da gente malhar também. Ai, Rotina que casal fitness. é
Depois de velho, então, a gente já, né, tem que, pra aguentar o neto, tem que ter Sim, força, mas é verdade. joelho, que é toda hora se agachando. E aí eu tenho um cuidado muito grande comigo. Então, eu faço massagem uma vez por semana, eu tenho limpeza de pele uma vez por semana. E limpeza não, né? Hidratação, que não é limpeza mais. Mas eu tenho o grande lance, eu sou filho de moreno, né? E meu pai também nunca teve nada de espinho, nada não. Ele tem quantos anos, você falou? 8,6. E pra idade, ele tá super massa. Tá, e ele não diz a idade que ele tem também, entendeu? Nós todos somos bem, assim, jovens pela idade do que se tem para a aparência. Então, eu sempre me cuido. Aí, o psicológico, eu tenho que viajar uma vez por mês. Ai, que chato, gente. Não, nem que seja aqui para Caucaia. O marido diz assim, arruma a mala que a gente vai para Caucaia. O meu sorriso já está aqui. Então, o psicológico, né? Tudo é muito bom. E eu sempre fui assim, né? De ter uma válvula de escape, de fazer algo para que me fizesse feliz. Antigamente, tinha outras opções além de viajar. Mas hoje, mais do que nunca, a viagem, para mim, é tudo. E, assim como eu disse, academia, alimentação, né? Toda a parte de massagem de corpo, faço fisioterapia uma vez por semana, ou a cada 15 dias, às vezes eu alterno. Fisioterapia de quê? Aquelas que chama... já tá anotada a dica. Chefe Bob, pelo amor de Deus, ajuda. Socorre, amor, não é quiropraxia, não, é osteopata. Eu faço. Para deixar tudo alinhadinho. Porque como eu tenho de família também, meu pai, minha mãe, problema de joelho, coluna, eu já fui operada de hérnia de disco. Então, assim, eu sempre... Minha mãe, como teve câncer, então eu sempre cuidei de tudo no meu corpo para ter uma prevenção, né? Então... Vai ser puxado a gente seguir todas as dicas, viu, meu povo? Não tem um botox, mas a mulher tá... A água é muito também? Consegue? Ali, tu vê minha garrafinha não, que eu cheguei. Demais. A gente bebe muita água. Mas é tudo, é um conjunto, conjunto, né? E você tá feliz, não tá? Assim, eu acho que tudo isso ajuda, né? Assim, você tá... Mas pode ser triste, feliz, ou você tem que se cuidar, né? Não, mas dá muito mais prazer, né? Quando você tá bem. Você tá curtindo a sua fase de avó, você, né? Seu filho tá num momento muito legal da sua carreira. Então, assim, isso é muito importante, né? Cada um, a gente vem passando por... A vida é isso, é altos e baixos. E quando você chega num lugar que você diz, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir, é um privilégio, né? É um privilégio que assim, é o que todo mundo quer chegar. E pela né? idade que a gente tem, a gente só pede saúde mesmo. É verdade. Não tem jeito, né? Chega num ponto que você quer... E segurança, né? Segurança, saúde, mas saúde eu acho que é primordial em todos os sentidos, né? E é isso. Dicas de beleza com Luciana Brasileira. Seja muito feliz. Viaje nem que seja para Caucaia. Gente, se tem alguém de fora assistindo a gente, a Caucaia é a região metropolitana de Fortaleza. É só atravessar a ponte, mas já tem praias belíssimas isso, ali. Exatamente. Que já dá para fazer um bronze do sucesso, que você tá vendo que ela é a gata da praia, né? Já dá pra fazer a marquinha do sucesso, ou seja, tipo assim, peguei meu sol, minha vitaminazinha D, né? Já dá aquela... É uma coisa que a gente gosta muito, é praia. É verdade. Desde criança, né? Que eu fui criada com casa de praia, então a gente sempre viveu indo pra praia de alguma forma. Então, quem a gente mora curte. aqui não tem como, né? E também, exatamente, a gente tem esse privilégio muito grande, né? De ter o mar sempre pertinho da gente. Então, a primeira opção... Quer viajar? Quero, Luciana. Vamos para onde? Para alguma praia. Né? E depois serra, frio. Gosto muito de frio também. Mas a praia é sempre primeiro lugar. A gente curte. Gente, que papo bom. Luciana Brasileira, queria te agradecer. Queria te agradecer, como eu estava falando, por compartilhar a sua vida, por trazer um pouquinho das suas frustrações, das suas realizações, colocar o seu emocional, né? Você se emocionou muito aqui. Pelo chororô. Imagina, mulher, eu sou do mesmo jeito. Obrigada, te agradeço muito. Queria que você encerrasse naquela câmera falando com as mulheres que te admiram, seja pelo seu profissional, seja pela mãe que você é, os fãs do seu filho que também te seguem, né? Então, assim, o que é que você tem a deixar de contribuição para essas pessoas, de uma fala importante, seja por algum momento difícil que essas pessoas estão passando, o que é que você falaria, né? Se você tivesse com essas pessoas aqui que te admiram tanto, para seguir, qual é a tua mensagem motivacional, né? Digamos assim. Eu digo sempre que você não pode desistir na primeira porta que bate na sua frente.
Você tem que realmente persistir no seu sonho, né? Que é uma coisa também que o Matheus diz muito. E é verdade. Porque muitas vezes a gente, da primeira vez que leva um não na cara, você vira as costas e desiste, né? Então, você não pode deixar com que as pessoas terminem ali o que você sempre sonhou em fazer, em ser, em querer ter, de alguma forma. Lógico que nunca atropelando ninguém, Sim. nem machucando, derrubando, alguma forma ruim, né, de ser. Mas que você realmente siga. Se você achou o seu caminho, faça com que ele realmente seja o melhor possível. Então, estude, pesquise, procure saber como é que as outras pessoas começaram, seguiram e conseguiram, né? Então, uma hora a porta abre, né? Uma hora a coisa acontece, né? De todas as formas. Mas nunca também sem ter um embasamento. Uhum. Como dizia minha mãe, se você não estuda ali o que você quer ser, o que você planeja em galgar, seja profissão, seja mãe, seja mulher dona de casa, Sim. seja qualquer que seja o universo. Dá uma estudada, dá uma pesquisada, de alguma forma. As redes sociais, o Google da vida é tão amplo para que você não precise nem pagar. É verdade. Né? A não ser a internet, você tem que pagar, né? Mas é muito Mas pouco. tá bem mais fácil hoje, Bem né? mais fácil, entendeu? Mas não desista. Vá a fundo realmente e corra atrás. Que Que bom. vai dar certo. E as portas do Pode Dizer estão sempre abertas para vocês. A gente fica por aqui com mais um episódio da temporada Elas, agradecendo a essa querida. Gostei Eu é que agradeço. muito, Ave muito Maria. da sua história. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. E espero que a gente tenha outras oportunidades conversando um pouco mais. Quem tá bom? sabe? Tá Tchau, bom. gente. Até a próxima. Tchauzinho.